Hoje, na classe de adultos, estudaremos a lição de número 10, que tem como título Desenvolvendo uma Consciência de Santidade. Os nossos objetivos são, acompanhe comigo, em primeiro lugar, apresentar a perspectiva bíblica da santificação. Em segundo lugar, descrever a abrangência dos estágios da santificação. E, por fim, distinguir, diferenciar a santidade e a justiça de Deus como atributos inerentes à sua natureza. Cumpriremos estas finalidades mediante a explicação e aplicação dos pontos e subpontos que estão na própria lição. Isto é, a lição é o nosso roteiro. É importante que você, professor, e os seus alunos tenham ela em mãos quando estiverem em classe. Iniciemos, portanto, com o nosso texto áureo, que nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo de número 12, versículo 14. Na tradução dinâmica NVT, nova versão transformadora, lemos: esforcem-se para viver em paz com todos. Viver em paz com todos demanda esforço. Procurem ter uma vida santa. Persigam a vida de santidade como alvo, como objetivo supremo, sem a qual ninguém verá o Senhor. Temos dois requisitos aqui para ver o Senhor: viver em paz com todos e procurar ter uma vida santa. Na paráfrase NTLH, o termo procurar e se esforçar, eles foram trocados, mas isso não altera o sentido do texto, pois são palavras sinônimas. Procurem ter a paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, não parcialmente, mas completamente, pois sem isso ninguém o verá. Olhando esse texto com lentes embaçadas, alguns chegam à conclusão de que a salvação é através de obras, porque eles dizem: olha, para ver o Senhor é preciso ser santo. E se isso é um requisito para ver Deus, logo a salvação é por obras, é por ações, por boas ações. Mas, limpando as lentes que estão embaçadas, não é? E colocando corretamente, usando corretamente aqui os óculos exegéticos, nós entendemos que a santidade, a vida de santidade, a vida de paz com todos, são evidências de novo nascimento, evidências de uma vida conversa, evidências da salvação, e não a causa delas. Porque se eu entendo que santificação é a causa da salvação, eu me choco com Efésios 2, capítulo de número 10, que diz que a salvação é pela graça, por meio da fé. A fé faz com que a gente se aproprie da salvação. E nós somos salvos para boas obras. Somos salvos para a santificação. Então, essa ordem é importante. Deus chama o ímpio para a salvação, o salvo para a santificação e o santificado para a obra. E não o contrário. Não faz parte da natureza do ímpio ser santo. Eu não posso olhar para o gato e esperar que ele lata igual um cachorro. Não é? Não posso olhar para um cachorro e esperar que ele fale igual a um homem, porque não faz parte da natureza, de ambas as naturezas, uma coisa como a outra. Quando eu estava dando uma vez uma certa aula falando nesse assunto, né, dando essa ilustração, meu cachorro subiu aqui na janela que tem do lado. Eu coloquei aqui uma cortina para ele não me atrapalhar, mas ele subiu, botou as patinhas na janela e ficou me olhando assim, com a língua para fora. Aí eu disse: quero ver você falar. Fale. E ele fazia assim, e ficava me olhando. Aí eu disse aos irmãos: se ele falar, a aula acaba aqui agora, porque eu vou sair correndo. Não faz parte da natureza dele falar. O ímpio não pode ser santo porque ele não pode receber o Espírito Santo. Porque ele não tem nova natureza. Porque seu espírito ainda está morto em pecados e delitos. É necessário conversão, é necessário arrependimento, é necessário novo nascimento para que ele experimente a realidade da vida de santidade. Então, quando nós olhamos esse texto aqui, nós entendemos que se alguém não vê o Senhor, dentro do contexto que o escritor aos Hebreus aqui coloca, não é? Se ele não vê o Senhor, como um dia vê o Senhor como pai, ele na condição de filho, o Senhor como salvador, ele na condição de salvo, se ele não vê o Senhor nesses termos, não é justo, porque ele não era santo, porque ele não praticava boas obras. Não, a razão primária aqui é porque ele nunca de fato se converteu. Ou ele não é uma pessoa convertida, é uma pessoa desviada. Então, nós entendemos aqui que santidade é uma
consequência, uma evidência da salvação e não a causa da salvação. A nossa verdade prática nos diz o seguinte: na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. O peregrino, em sua jornada, ele deve estar ciente da importância que é viver em santidade. Porque quando o crente vive em santidade, ele não está só dando evidências de que é filho de Deus, de que é salvo em Cristo Jesus, mas de que também o Espírito Santo está trabalhando na vida dele. Aliás, em todas as áreas da vida dele. Porque a santificação não é parcial, a santificação ela deve ser completa. Devemos viver completamente dedicados ao Senhor. Logo, alguém pode perguntar, mas irmão Murilo, é de fato possível viver em santidade? Deus é santo, ok. Mas é possível ser santo também? Claro que sim, meus irmãos. 3 coisas aqui nós devemos ponderar. Primeiro, a possibilidade da santificação. A santificação não é uma utopia, não é algo inalcançável. Ela é real e ela é possível. A Bíblia afirma que a santificação é possível. Quando aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Apenas quando aceitamos como nosso Salvador. Olha o que o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 11 nos diz. Vocês sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus. Não se deixem enganar. Os imorais não vão entrar lá. Os idólatras também não. Os adúlteros também não. Os homossexuais passivos e ativos também não. Os ladrões, os avarentos, os alcoólatras, os caluniadores, os trapaceiros. Ninguém desse tipo aqui vai entrar no reino dos céus. Aí alguém diz, eu vou ficar de fora também. Porque eu sou miserável pecador. Como é que eu posso entrar? A santificação é possível, porque olha o que é que Paulo diz no restante do texto. Mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Antes de Paulo dizer isso, ele diz o seguinte, assim foram alguns de vocês, até a conversão. Depois da conversão houve um trabalhar de Deus. Vocês foram lavados, purificados, justificados e santificados. E Paulo está falando aqui de gente que comete pecados horríveis, imorais, idólatras, adúlteros, homossexuais, ladrões, avarentos, caluniadores, alcoólatras. Lá em Corinto tinha muita gente assim, mas agora estavam vivendo uma vida de santidade. Embora ainda tivessem falhas, certos desvios, alguns pecados, eles estavam vivendo em santidade. Os velhos hábitos foram cortados. É possível viver em santidade. Outro ponto que precisamos destacar, em segundo lugar, é a expectativa de Deus. Não é só possível viver em santidade, como Deus espera que o peregrino viva em santidade. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 3, diz que é a vontade de Deus que sejamos santificados. Essa expectativa de Deus recai sobre o peregrino. Então você está andando, há uma expectativa de Deus sobre você. E essa expectativa é que você viva em santidade. Por fim, em terceiro lugar, uma última ponderação aqui na verdade prática, há um chamado bíblico à santidade. Pedro nos lembra que, assim como Deus é santo, devemos ser santos em tudo o que fizermos. 1 de Pedro, capítulo de número 1, versículo 14 ao 16. Portanto, a santificação não é apenas possível, mas também é parte essencial da nossa jornada. Você precisa ser santo. Eu preciso ser santo. Nós devemos viver em santidade. Vamos ao nosso ponto de número 1, a perspectiva bíblica da santificação. Esse ponto aqui é um ponto de conceituação. E antes de irmos às definições, eu quero pedir aos meus irmãos que estão me assistindo por meio do YouTube que não passem por esse vídeo sem deixar o like, sem se inscrever no canal e sem ativar o sininho para receber todas as notificações aqui do Abrejaula. Aqui embaixo nos comentários, coloca qualquer coisa. Você já sabe, né? Coloca amém, aleluia, glória a Deus, Pai do Senhor. Interage conosco. Quando você fizer isto, você fará com que o YouTube se torne um evangelista. Como assim, irmão Murilo?
Fazendo esse espaço que eu acabei de lhe pedir, o YouTube vai indicar o conteúdo desse vídeo a mais pessoas. E você fará que o YouTube, por si só, leve a palavra de Deus ao maior número de gente possível. Então, siga esses passos em forma recíproca, em gratidão. Sei que você já fez isso, está fazendo isso. Aqui embaixo está o subsídio que eu estou utilizando como roteiro complementar para a aula. Tenho a lição e tenho também aqui o subsídio de mais ou menos 12, 13, 14 páginas. Faz isso, meus irmãos, e vocês estarão nos ajudando. Um abraço especial a todos os meus amigos professores que fazem parte da Ferramenta EBD e que semanalmente recebem material exclusivo aqui na plataforma da Ferramenta. Tem gente me assistindo pelo YouTube e recebe apenas o subsídio, e tem gente me assistindo pela plataforma da Ferramenta. E lá, aqui na plataforma da Ferramenta, quem está me assistindo recebe subsídio, material complementar, material de marketing e divulgação, Motion, aqueles videozinhos, né, para divulgar a escola dominical, locução profissional, imagens bem trabalhadas, recebe infográfico, fluxograma, dinâmicas e cursos de capacitação. Quem está me assistindo pelo YouTube, meu conselho é: seja assinante da Ferramenta EBD. O link está aqui embaixo. Irmão Murilo, é muito caro? Não é. É o preço de uma pizza e de uma Coca-Cola, assinatura anual. Está perdendo tempo. Clica no link azul e conhece a plataforma da Ferramenta. Vamos às definições. Primeira definição, a mais primitiva, a mais importante de todas, não é? A santidade, no aspecto bíblico em relação a Deus, pode ser definida como atributo de Deus Pai, Filho e Espírito, pelo qual ele é moralmente puro e perfeito, separado e acima do que é mau e imperfeito. Em relação ao povo de Deus, fala da qualidade do membro, daqueles que faz parte do rebanho de Deus, que os levam a se separar dos pagãos e a não seguir os maus costumes deste mundo, pertencer somente a Deus e ser completamente fiel a Ele. Então a santificação ela tem uma aplicação tanto à pessoa de Deus como ao seu povo em geral. No Antigo Testamento, é o que vai tratar o subponto de número 1, santificação no Antigo Testamento, nós temos a ideia de ritual. A palavra santidade, santificação, santificar, está atrelada aos rituais culticos. As vestes sacerdotais deviam ser santas, né, para uso exclusivo na obra de Deus, uso exclusivo de Arão e de seus filhos, o incenso, o azeite que eram usados no tabernáculo, o tabernáculo era santo, Jerusalém, a cidade, era uma cidade santa, os utensílios ali do tabernáculo e mais para frente do templo eram santos, completamente dedicados, consagrados para uso exclusivo de Deus. Então a santidade tinha esse aspecto não só ritual, não é? Mas também tinha um aspecto de limpeza. Olha, santifica o povo porque amanhã eu vou vir aqui, vou falar com o povo. Aí o que era que o povo fazia? Qual era a ideia? Limpeza. Tinha a ideia também de limpeza. O povo ia lá, se lavava as vestes para comparecer diante de Deus. Então são palavras-chave que eu destaquei aqui dentro do subsídio. Limpeza, consagração, dedicação, guerreiros que se preparavam para a guerra, primogênitos, os primogênitos, tanto dos animais como dos filhos do povo de Israel, eram santificados ao Senhor, separados para Deus. As ofertas que eram entregues no templo, elas também eram separadas para Deus. Então, a palavra santificação predominantemente estava no Antigo Testamento ligada ao ritual, aos cultos, ao templo e ao tabernáculo. Dentro desse pensamento do Antigo Testamento, a palavra santificação ou santidade também se estendia para além do ritual e chegava até a esfera moral. Quando a palavra santidade era aplicada à esfera moral, ela podia ser entendida no aspecto negativo e no aspecto positivo. No aspecto negativo, ela era entendida como uma abstenção da corrupção. O povo de Deus devia se abster da corrupção, isto é, da imoralidade, das mulheres estranhas, dos ídolos, dos cultos pagãos. Então, o povo de Deus devia se abster de toda forma de corrupção. No aspecto positivo, havia a implementação dos mandamentos de Deus.
Ou seja, o que era um homem santo? Era um homem que não se contaminava com os ídolos, era um homem que não se entregava aos apetites carnais, era um homem no aspecto positivo que obedecia à voz de Deus, que seguia os seus mandamentos. O segundo subponto fala sobre santificação, santidade, santificar, dentro do Novo Testamento. Vocês conhecem as palavras. No Antigo Testamento havia a palavra ali Kodesh, Kadosh e aí por diante. Dentro do Novo Testamento nós temos Hagiazo e outras palavras que têm o sentido também de purificar, de consagrar, de separar, de tornar santo. Porém, no Novo Testamento, a ideia predominante não é a ideia ritual, não está ligada ao culto, e sim ao aspecto moral. É falado sobre culto, é falado sobre esse aspecto ritual no Novo Testamento, mas não tão quanto no Antigo Testamento. O que predomina é a purificação do coração, a purificação da mente, uma vida completamente dedicada a Deus, uma vida que não está mais atrelada aos costumes do mundo presente, uma vida que não segue mais o curso pecaminoso do sistema que está implantado nesta era, neste tempo, mas uma vida que agora se dedica a Deus. E o Novo Testamento, ele descreve o Deus Pai, não é, como um dos agentes da santificação. Deus, ele atua diretamente no processo da santificação. Temos isso em João capítulo 10, versículo 36. O nosso Senhor Jesus também aparece como um dos agentes da santificação. E há vários textos aqui para isso. E também nós temos o Espírito Santo. Veja, o Espírito Santo. O nome já diz tudo, né? É o Espírito quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E é ele quem atua diretamente em nós, não é? Promovendo a vida de santidade. O Novo Testamento, ele traz essa ideia mais abrangente da responsabilidade que temos em viver em santificação. Embora a santificação ela seja uma obra operada por Deus, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito, né? Embora seja uma obra operada por Deus, há uma participação, há uma ação humana de se dedicar, de se esforçar para viver em santidade. Há a obra de Deus e há a ação humana. Pelo menos é o que entendemos à luz dos vários textos que temos aqui no subsídio a respeito da santificação e deste tema dentro do Novo Testamento. Subponto de número 3 fala sobre a santidade exigida pela palavra. Quando nós lemos a palavra de Deus, né, nós entendemos que a palavra ela santifica. A palavra tem esse poder de santificar. E na palavra revelada por Deus, nós encontramos imperativos, ordens, exigências para que o homem se dedique à vida de santidade. Há uma exigência aqui. E alguém pode pensar o seguinte, olha, a exigência é muito pesada, porque como é que a gente vai ser santo? Ser santo é diferente de ser perfeito. Quando a Bíblia exige que você seja santo, a Bíblia fala de um desprender, de um negar-se a si mesmo, né? De um voltar para Deus, para viver aquilo que Ele tem para as nossas vidas e obedecê-lo em todos os seus mandamentos. Mas, nós não encontramos a ideia de perfeição. Porque é impossível sermos perfeitos enquanto estivermos aqui e habitarmos neste corpo. Qual seria a necessidade de um novo corpo? Qual seria a necessidade de uma transformação? Não é? Se a gente já fosse perfeito aqui e agora. Então é impossível ser perfeito aqui nesta vida. Todos os homens de Deus que se aproximaram de Deus, Moisés, Abraão, Davi e muitos outros, todos eles eram imperfeitos, embora estivessem perto de Deus. Porque, por mais que eles tivessem intimidade, eles continuavam sendo homens. Continuavam tendo natureza pecaminosa, continuavam vivendo em um corpo de carne. Então a exigência não é perfeição. Não entenda santidade como perfeição. Só que aí vem alguns textos bíblicos, não é? Que nos confrontam quando pensamos isso. Primeiro texto, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Diz o seguinte: mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu, Senhor, sou santo. Esse texto aqui
exigência na palavra de Deus, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, porque Pedro está citando um texto de Levítico. Em vez de imitar o mundo ímpio com os seus modismos, nossa vida deve reproduzir o caráter santo daquele que nos chamou. Deus é santo em todos os seus caminhos. Não há nenhuma ação de Deus que ele haja de forma duvidosa, que ele haja de forma impura. Não, Deus é santo em todos os seus caminhos. A fim de sermos como ele, precisamos ser santos em tudo o que fizermos ou fazemos, ou tudo o que dizemos. Nesta vida aqui e no porvir jamais seremos tão santo como ele é santo. Não conseguimos ser santo como Deus é santo. Porém, meus irmãos, o texto aqui está nos ensinando que nós devemos ser santos porque ele é. Não é ser santo igual a ele, exatamente igual, porque a gente nunca vai ser santo assim igual a ele. Mas a gente deve ser santo porque ele é santo. Ou seja, nenhum aspecto de nossa vida deve estar excluído desse imperativo divino. Deus é santo em todos os seus caminhos, não há nele desvio, eu também devo procurar imitá-lo em tudo, em todas as minhas ações, em todas as minhas falas, em todas as minhas intenções. Eu devo buscar, perseguir, ter como alvo ser santo porque ele é santo. Entendeu agora? Por que é que o escritor aos Hebreus diz lá, no versículo de número 14 do capítulo 12, persegui, procurai, se esforcem para ser santo. Outro texto bíblico relevante sobre esse tema é 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 e 24, que diz: o próprio Deus de paz o santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Escute. Por esses e outros versículos, nós entendemos que o ser humano é constituído de 3 partes: corpo, alma e espírito. O espírito é a parte que nos capacita a ter comunhão com Deus. A alma é o centro das emoções, dos desejos, das afeições e tendências. E o corpo é a casa onde nós habitamos. Todos esses componentes precisam ser conservados íntegros. Então aqui a exigência da palavra de Deus é que a gente seja santo em todas as áreas da nossa vida, corpo, alma e espírito. O espírito precisa ser protegido, precisa ser santificado de tudo que possa maculá-lo, de tudo que possa impedir o testemunho do Espírito Santo quanto ao relacionamento entre os santos e Deus, de tudo que possa interferir na adoração que Deus procura. Vê só como isso é bonito, não é? Em segundo lugar, a alma precisa ser santificada, né, com relação aos pensamentos impuros, aos apetites carnais que lutam contra a alma, as contendas e as disputas. O corpo precisa ser protegido e santificado da imundícia e das impurezas. A gente não pode estar satisfeito com um cristianismo parcial, com uma santificação pela metade. Estar santo pela metade é estar sujo. Então, Deus não aceita uma parcialidade quando o assunto é santidade. Em todas as áreas da nossa vida, a exigência da palavra é: sejam santos, porque ele é santo em todos os seus caminhos, e vocês devem ser santos em todo corpo, alma e espírito. São definições e exigências que encontramos na palavra de Deus. Segundo ponto, a santificação e os seus estágios. Ponto de número 1, a realidade da santificação. A lição diz o seguinte: a partir do que estudamos sobre o termo bíblico a respeito da santificação, podemos afirmar que se trata de um ato e um estado, ou seja, um processo pelo qual o pecador se torna santo. Em primeiro lugar, a santificação é um ato de separação do mundo. Em segundo lugar, ela é um processo cujo propósito é levar o cristão a se tornar semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. 2 palavras aqui neste ponto, elas ganham destaque, que é ato e processo. Então, olhando a santificação como um ato, nós entendemos que a cooperação de Deus, a ação sobrenatural de Deus e o esforço humano. Paulo diz em Romanos capítulo 6, versículo 19 ao 22, que nós não devemos mais apresentar os nossos membros para a imundícia. E apresentar os membros aqui é colocar à disposição. É entregar os nossos membros, aquilo que somos, à disposição do pecado.
Ele disse, não, vocês não foram salvos para isso. Vocês agora vivem de forma diferente, vocês foram resgatados, vocês são santificados e, portanto, os vossos membros devem ser consagrados, colocados à disposição de Deus, à disposição da justiça. Vocês devem fazer aquilo que é reto, justo e santo. Então, as minhas mãos são para a obra de Deus. Os meus pés são para a obra de Deus, os meus olhos são para a glória de Deus, os meus ouvidos são para a glória de Deus, a minha boca é para a glória de Deus. Tudo que tenho, tudo que sou é colocado diante dele. Eu sou a oferta viva. Eu presto o culto racional. Eu me entrego, eu não me conformo com o mundo, mas eu sou transformado pela renovação do meu entendimento. Então, mais uma vez, tudo que tenho, tudo que sou está à disposição de Deus. Eu apresentei o meu corpo, eu apresentei a minha vida a Deus, e apresentar aqui é colocar tão próximo de Deus ao alcance da sua mão. Está à disposição tua, Senhor. Então isso aqui é o ato da santificação. Eu estou à tua disposição. E aí temos o processo. Qual é o processo, não é? O processo é esse processo de modelagem. O homem todo troncho, não é? O homem, espiritualmente falando, figurativamente, não é? O homem todo desmantelado, todo sujo, nesse processo de santificação. Deus vai trabalhando, Deus vai lapidando, Deus vai esculpindo, Deus vai moldando, Deus vai formando um vaso de honra. No processo de santificação, somos dia após dia, não é? Somos dia após dia trabalhados por Deus, a fim de que a gente se torne mais parecido com Jesus, em nossas palavras, em nossas ações, em nossas intenções. Esse é o processo da santificação. Nesse processo, ele poda. Nesse processo, às vezes, ele quebra para fazer de novo. Nesse processo, ele afasta pessoas. Nesse processo, ele nos tira de determinados ambientes. Nesse processo, às vezes, ele nos isola. Nesse processo, às vezes, somos provados, disciplinados, apertados. Mas todo esse processo é benéfico. Tudo isso contribui para que a gente, dia após dia, vá sendo conformado à imagem e semelhança de Cristo. Queridos irmãos, subponto 2 diz 3 estágios da santificação. E você vai perceber que no subsídio eu coloquei 4. Só que o primeiro aqui, dos 4, ele reflete a teologia do William MacDonald. Eu não concordo com a nomenclatura que ele utiliza, eu prefiro outra. Mas eu achei o pensamento por demais interessante e coloquei aqui, fazendo as devidas ressalvas, as quais estou acabando, né, de passar para os irmãos. Não concordo com a nomenclatura, mas eu acho interessante trazer o conceito aqui para conhecimento de vocês. Quais são as 4 fases ou os 4 estágios da santificação? A lição fala de 3. Eu coloquei 4 e fiz a ressalva que o primeiro reflete a teologia de William MacDonald. Primeiro, a santificação pré-conversão. Isso aqui se choca, essa nomenclatura, né, ela se choca com aquilo que falei no princípio. O ímpio não pode ser santo, entende? É por isso que eu não concordo necessariamente com essa nomenclatura. Eu prefiro colocar sobre a influência da santificação. Há um texto em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14, que diz que o esposo ímpio é santificado pela presença da esposa cristã. A esposa ímpia é santificada pela presença do esposo cristão. Qual é a ideia do William MacDonald aqui? É que esse cônjuge não cristão, ele é separado, ele é colocado em uma posição de privilégio, justamente por receber influência de seu cônjuge santo, de seu cônjuge que ora por ele, de seu cônjuge que, através da vida, das ações e das palavras, dá testemunho de santidade. Então ele está recebendo influência de santificação. Nas palavras do Vine, não é? Esse cônjuge não crente se vê sob uma influência espiritual que contém a possibilidade da conversão. Não é que a pessoa vai ser salva pela santificação, pela vida de santidade do cônjuge, entende?
mas através da influência da vida de santidade, essa pessoa ímpia está mais apta a chegar à conversão, de chegar à salvação, do que se fosse casado com um ímpio. Aí ele utiliza a nomenclatura santificação pré-conversão. Eu prefiro usar aqui a influência da santificação. Dentro do lar, o homem santo, a mulher santa, exerce influência sobre sua família em conversa. Seja filho, seja a mãe se ainda estiver viva, o pai, seja primo, seja tio, seja irmão. Olha a importância da vida de santidade. Aí nós entramos agora nos estágios da santificação que todos nós conhecemos. Primeiro estágio, o que aparece aqui na revista propriamente dita. Primeiro estágio, temos a santificação posicional. A partir do momento em que alguém aceita Jesus, ele é tirado do reino das trevas e trazido para o reino de luz. Posicionalmente, em relação a Deus e ao mundo, este homem agora é santo. O ladrão que estava na cruz. Ele desfrutou de santificação posicional, ainda que ele não tenha tido tempo para viver a santificação como processo, porque ele morreu naquele mesmo dia. Então esse é o aspecto da santificação chamada santificação posicional. Aqui na santificação posicional, nós somos libertos da penalidade do pecado. O pecado, não é? E a sua consequência, o seu salário, não é mais uma realidade em nossa vida. Então, a penalidade do pecado, ela é apagada. Isso na santificação posicional. Lembrando que estamos falando em estágios, ok? Aí vem aquilo que chamamos de santificação progressiva. Nesse momento aqui da santificação progressiva, santificação como um processo, todos os dias eu cresço em minha vida de santidade. Todos os dias eu me dedico mais, eu me entrego mais. Todos os dias eu vou sendo conformado à imagem de Cristo. Nesse processo e nesse progresso da vida de santidade, eu entendo que não fui só liberto da penalidade do pecado, mas do poder do pecado. Os grilhões, aquilo que me prendia ao mal, aquilo que me forçava a velha vida, as práticas da velha vida, não exerce mais domínio sobre mim. Eu estou liberto, eu estou livre. E é por isso que agora eu posso me dedicar, me voltar para as coisas de Deus, porque não só a penalidade do pecado foi resolvida no processo da santificação, mas também o poder do pecado já não é mais uma realidade. E o pecado ainda existe, ok? Ainda há uma luta, a luta acontece, mas eu não estou mais de mãos amarradas, de pés amarrados. Agora eu posso resistir, agora eu posso lutar, certo? Santificação progressiva. E por fim nós temos a santificação definitiva, ou santificação final, que é quando de fato experimentaremos a perfeita santidade. Não estaremos mais nesse corpo sujeito à morte, sujeito ao pecado, esse corpo que tem uma natureza pecaminosa ainda. Aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Aquilo que é mortal, da imortalidade. Desfrutaremos de santidade perfeita. Fomos salvos da penalidade, no presente somos libertos do poder do pecado e no futuro, quando experimentarmos a santificação em seu estágio final, a santificação definitiva, a santificação perfeita, nós seremos libertos completamente, definitivamente e eternamente da presença do pecado. Olha que coisa maravilhosa. Quando falamos sobre os estágios da santificação, eu almejo esse último estágio. Do dia em que eu acordar e não houver mais luta, não é essa luta entre a carne e o espírito, em que a gente vai poder, de fato, experimentar, não é? Uma vida sem a natureza pecaminosa. Eu almejo esse dia, eu espero por esse dia. Não é? Eu peço a Deus para viver esse dia. Vamos lá, meus irmãos. Terceiro subponto. O alvo da santificação. A lição diz: segundo o estudo dos 3 estágios da santificação, percebemos que o propósito da santificação é tornar o crente perfeitamente coerente com a plenitude do caráter divino. Nesse aspecto, todo crente regenerado é chamado por Deus para ouvir, guardar e praticar os seus mandamentos, de modo que seja a sua santa habitação.
qual é o alvo da santificação? Em 3 pontos aqui extraídos desse texto que acabei de ler. Primeiro, propósito da santificação, alinhamento ao caráter divino. Então, a santificação não é apenas um processo superficial de melhoria moral. Não. É uma transformação profunda que nos conforma à imagem de Deus. Então, santificação é muito mais do que, eu vou melhorar, vou... Não. É uma transformação de fato. Não é uma reforma, é uma transformação. Propósito da santificação, obediência e comunhão com Deus. A verdadeira santificação, ela implica não apenas em ouvir a palavra de Deus, mas também em obedecê-la e aplicá-la à própria vida. Porque tem gente que conhece muito, que sabe muito, mas não é santo, porque só sabe, não aplica, não vive. Ok? Terceiro propósito da santificação, a habitação de Deus no crente. Por que é que eu e você devemos ser santos? Porque nós somos a habitação de Deus. Quando a gente vive em santidade, Deus ele habita em nós. João 14, 23 é um bom texto para lermos nesse sentido. Devemos guardar, devemos praticar, devemos viver em santidade, pois somos casa de Deus, casa do Espírito Santo. Terceiro ponto, o julgamento do Deus Santo. Meus irmãos, Deus é santo. É por isso que nós devemos ser santos. O subponto 1 diz, a Bíblia revela Deus como o Santo de Israel, como um nome santo. Os serafins declaram a sua santidade. E em santidade ninguém pode se igualar a Deus. Desse modo, a Bíblia afirma enfaticamente que Deus é santo. Assim, Ele é o nosso parâmetro para uma vida de santidade, conforme registro do texto de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, Levítico 19 e versículo de número 2. Portanto, à luz da santidade de Deus, somos chamados a ser santos em nossa jornada. Ok. Mais uma definição. Essa definição é bem interessante. A santidade de Deus quer dizer que Ele está separado do pecado e dedicado a manter em alto a sua honra. Esta definição contém tanto uma qualidade relacional, ou seja, ele está separado do pecado, e uma qualidade moral. Ele está separado de tudo aquilo que é mal. Então, Deus é santo. Quando as Escrituras chamam Deus de santo, ou as pessoas individuais da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, as Escrituras fazem isso, a palavra significa que Deus, ele é separado, ele é separado de todo e qualquer mal. Ok, até aqui nada do que a gente já tenha falado. Só que é interessante observar que alguns teólogos chamam a santidade de atributo dos atributos. Todos os atributos de Deus estão relacionados entre si. Verdade. Só que quando eles dizem isso, atributo dos atributos, eles estão destacando a importância da santidade. Vê só. Deus vai tolerar esse mal aí. Deus vai tolerar isso aí porque Deus é amor. Mas veja, o amor de Deus é santo. Atributo dos atributos. Vê só. Deus é justiça, vamos falar sobre isso aqui. Mas ele sendo um Deus justo, ele também é um Deus amoroso. E tem certos tipos de coisas que Deus vai deixar passar. Não. Ele é justo e a sua justiça é santa. Ele não pode ser tentado pelo mal. Ele não age com parcialidade. Ele não pode ser subornado. Não. Ele é santo. Todos os seus atributos, nas suas execuções, eles têm como fundamento o atributo da santidade. Deus é um Deus santo. Eu vou pular o subponto 2 e vou para o subponto de número 3. Santidade e justiça de Deus. Escute, estou pulando aqui de propósito. Santidade e justiça de Deus. Biblicamente, a santidade e a justiça são atributos divinos que se relacionam. Ok, já falei isso aqui. A justiça de Deus é um reflexo de seu caráter santo
e perfeito. Deus é intrinsecamente justo e seus atos fluem de sua natureza justa e santa. A justiça de Deus implica que ele age de maneira reta e imparcial, sempre fazendo o que é correto e bom. Esses atributos se complementam. E por Deus ser santo e justo, nós devemos ter em mente algumas aplicações. Deus é santo, Deus é justo. O que isso tem a ver comigo? Tudo que vê. Ok? Em primeiro lugar, nós devemos confiar no juízo de Deus. Abraão disse, não é? Acaso faria injustiça o juiz de toda a terra? Agiria de forma duvidosa, de forma injusta o juiz de toda a terra? Claro que não. Nós devemos confiar no justo juízo de Deus, porque Deus é perfeito. Deus não é como o homem. Deus não tem seu caráter maculado pela corrupção, não. Ele age de forma justa. Em segundo lugar, porque ele é santo e justo, nós devemos viver justamente. Como reflexo da justiça de Deus, somos chamados a praticar a justiça em nossas vidas diárias. E por fim, meus irmãos, nós devemos proclamar a justiça de Deus. Isso aqui são aplicações práticas, não é? Confiar no seu juízo, viver justamente e proclamar a sua justiça. Nós devemos ser testemunhas da justiça de Deus, proclamando o evangelho que revela a justiça de Deus através da fé em Cristo Jesus. Ele é justo e justificador daqueles que, por meio de Cristo, se aproximam dele. Nós devemos proclamar a justiça de Deus. Olha, Deus é justo. Deus vai punir o pecado, mas há um escape, a salvação. Qual é essa salvação? Por meio da fé em Cristo Jesus. Quem aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador é declarado justo pelo mérito de Cristo, porque Cristo cumpriu toda a justiça de Deus. Aleluia! Voltando ao subponto 2, que fala sobre santidade exigida a todos os crentes, eu achei interessante aqui esse subponto porque em todas as áreas da nossa vida nós devemos viver de forma justa e santa. Por exemplo, no trabalho, nós devemos ser honestos e íntegros em todas as nossas atividades profissionais, tratar os colegas com amor e com respeito, orar por sabedoria e discernimento em todas as decisões que tomamos. Na faculdade, devemos estudar com dedicação, buscando a excelência. Devemos ser exemplo de ética e de integridade acadêmica. Na família, devemos amar e honrar os pais, os irmãos, os filhos. Devemos ser pacientes e compreensivos. No namoro e no casamento, devemos ter relacionamentos puros e proveitosos, não é? Na forma de se vestir, nós não devemos nos vestir com roupas modestas e não que causem tropeço aos outros. Devemos lembrar que a nossa aparência reflete aquilo que está no nosso coração. Nas amizades, nós devemos escolher pessoas que compartilhem os mesmos valores, os mesmos princípios. Devemos ser amigos leais e compassivos e todas as áreas da nossa vida. A santidade, a santificação, a justiça, a vida justa, a vida piedosa, ela pode ser vivida e aplicada. É isso que o subponto de número 2 aqui trata. E concluindo, meus irmãos, eu quero destacar aqui 7 razões para viver em santidade. 7 razões pelas quais você e eu, como peregrinos, devemos viver em santidade. Primeira razão: devemos ser santos porque a voz de Deus nas Escrituras assim nos ordena. 1 de Pedro 1,15. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam vocês também santos em tudo o que fizerem. Segunda razão: devemos ser santos porque essa é a grandiosa finalidade e propósito daquilo que Cristo veio fazer no mundo. Paulo escreveu aos Coríntios: ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Como é que a gente vive para ele? Sendo santo. Terceira razão: devemos ser santos porque essa é a nossa única evidência segura de que possuímos fé salvadora em nosso Senhor Jesus Cristo. A fé autêntica sempre haverá de manifestar-se pelos seus frutos. Ela santificará, operará por meio do amor, vencerá o mundo e purificará o coração. Como vem, a fé por si mesma, é morta, a menos que produza boas obras. Então, a santificação é evidência de que nós, de fato, encontramos Deus, de fato, nascemos de novo. Quarta razão: devemos ser santos porque essa é a única prova de que amamos o Senhor Jesus Cristo com sinceridade.
João 14, 21. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. Quinta razão, devemos ser santos por ser a nossa única evidência segura de que somos verdadeiros filhos de Deus. O texto diz, Romanos 8,14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Sexta razão, devemos ser santos por ser essa a maneira mais provável de fazer o bem ao próximo. Mateus 5,16. E sétima e última razão, devemos ser santos porque sem a santidade na terra nunca estaremos preparados para desfrutar do céu. O céu é um lugar santo. O Senhor do céu é um ser santo. Os anjos são criaturas santas. A santidade está estampada em tudo quanto existe no céu. O livro do Apocalipse expressa, nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, Apocalipse 21 e 27. O peregrino precisa desenvolver uma consciência de santidade. Uma ótima aula de escola bíblica dominical e um ótimo final de semana para você. Deus abençoe e olha bem aqui para mim, não se esqueça, abra a jaula.